Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo ali das bactérias gram-negativas, só que hoje, nessa aula, na parte 2, vamos estudar os bacilos gram-negativos não fermentadores. Então, se você nunca ouviu falar deles, essa é a oportunidade de aprender. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, na aula anterior, no início do módulo 5, na parte 1, nós demos um enfoque específico ali para as enterobactérias. Falamos dos testes envolvidos na identificação dessas bactérias, o que pode ser usado como estratégia para conseguir chegar e identificar essa bactéria gram-negativa como uma enterobactéria. Hoje nós vamos dar enfoque nos bacilos gram-negativos considerados e chamados também de não fermentadores, certo? Na aula anterior, eu disse que você deveria revisar os termos de fermentação, oxidação, justamente porque é algo que é importante para você ter um bom andamento aqui da aula. Então, no caso dos bacilos gram-negativos não fermentadores, eles estão aqui incluídos nesse segundo grupo. Eles são incapazes de utilizar os carboidratos como fonte de energia através da fermentação. Então, eles vão usar os carboidratos? Sim, não todos, obviamente, mas vão usar. No entanto, pela via oxidativa, tá? Então, é a forma pela qual eles utilizam para produzir energia. No caso dos bacilos gram-negativos não fermentadores, eles normalmente podem ser encontrados no meio ambiente, então na água, no solo, nos animais de maneira geral, líquidos como o próprio leite cru, soluções desinfetantes, enfim, uma série de ambientes onde eles são encontrados em grande quantidade. Sob o ponto de vista clínico, existem apenas algumas espécies que têm uma importância maior, tá? Porque elas são consideradas, na maioria das vezes, bactérias oportunistas. Então, o hospedeiro já está numa situação ali desagradável ou tendo que lutar ali contra uma virose ou algo do tipo, ferimentos, feridas abertas. Então, são nessas ocasiões em que essas bactérias causam mais preocupação. Então, esse grupo ele comporta aproximadamente 54 gêneros dentro dessa classificação de bacilos gram-negativos não fermentadores, tá? Mas pouquíssimos são aqueles considerados de importância clínica, então trouxe apenas esses 5. Acinetobacter, Stenotrophomonas, Chrysobacterium, Pseudomonas, que eu acho que é a principal, e a Burkholderia, tá? Da mesma forma como eu caracterizei na aula anterior, quais são as principais características de um bacilo gram-negativo naquele momento fermentador, é preciso também trazer algumas características desses bacilos gram-negativos que são considerados não fermentadores. Então, uma das primeiras características é que eles não fermentam a glicose, tá? Lembrando, a glicose é um carboidrato que no caso dos não fermentadores, oxidado ali. Após a via glicolítica, o piruvato é produzido, entra no ciclo de Krebs e termina lá na cadeia fosforilativa, tá? Aqui do lado tem 2 tubos mostrando um meio onde a glicose está presente, tá? Aqueles que são capazes de fermentar a glicose, eles vão acidificar o meio, por isso que o meio ele fica amarelo, mas os não fermentadores, apesar de usar a glicose, mas a usam pela via fermentativa, vão crescer sem produzir ácidos e por esse motivo não mudam o meio de cor, tá? Uma outra característica é que a maioria, não todos os não fermentadores, têm uma reação positiva no teste da citocromo oxidase, tá? Antigamente se pensava que todos eles eram oxidases positivas, mas não. Por exemplo, o Acinetobacter, ele é uma bactéria oxidase negativa e faz parte do grupo dos não fermentadores. Então, a citocromo oxidase é uma enzima e ela está envolvida com a redução do oxigênio no final da cadeia de transporte de elétrons, naquela parte lá que eu falei da oxidação dos carboidratos, tá? Então, a maioria tem resultado positivo para a prova da oxidase. E, nesse caso, a maioria dos bacilos gram-negativos não fermentadores, eles crescem muito pouco ou é impossível o crescimento deles no Agar-McConk, tá? Então, o Agar-McConk é um agar que tem na sua composição
como carboidrato apenas a lactose. Então, por esse motivo, alguns não fermentadores não conseguem crescer bem nesse meio. Então, aqui no número 1 é o exemplo de uma bactéria que cresce bem no Agamacconch, enquanto que os não fermentadores ficam mais ou menos assim como vocês estão visualizando. Quando cresce bem pouquinho, colônias pequenas, colônias espalhadas, mas a maioria tem dificuldade em crescer nesse meio. Da mesma forma como nós tínhamos uma lista de testes bioquímicos para identificar enterobactérias, nós também temos alguns testes para ajudar na identificação dos não fermentadores. Obviamente que a parte da bioquímica dos não fermentadores é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais demorada, né, por conta do crescimento, enfim. De todo modo, existe uma lista desses testes. Alguns vocês já devem ter lembrado, né, por exemplo, no caso da produção do indol, descarboxilação de aminoácidos que nós vimos também, motilidade, o padrão é o mesmo, ok? Mas outros são específicos desse grupo. Mas o primeiro teste que precisa ser feito é aquele para separar e para saber se essa bactéria que você está lidando de fato é uma não fermentadora. Então é necessário, a partir do momento do isolamento desse micro-organismo, verificar se ele fermenta ou não a glicose. E isso pode ser feito utilizando o HTSI, que é um H que é bastante comum de você achar nos laboratórios de microbiologia. Então, a partir do momento que você tem certeza que é uma não fermentadora de glicose, aí você faz o uso, escolhe esses outros testes para ajudar na separação dessas não fermentadoras. Então, uma coisa interessante de verificar também dentro desses testes é que alguns deles, apesar de serem feitos em outras situações, mas eles precisam ser modificados em relação à sua composição. Então, no caso da prova de utilização da glicose, como eu falei, dá para verificar numa triagem inicial pelo TSI, mas se você quiser realmente verificar isso de uma maneira melhor, ou você estiver entre diferentes bacilos gram-negativos não fermentadores, você pode utilizar essa prova aqui. Tá? Você utiliza-se um meio específico, uma composição específica, tá? Nesse meio, a concentração de glicose ela é um pouquinho maior do que a concentração de glicose que normalmente tem nos outros meios de cultura, de triagem. Então, a quantidade de ácidos que a bactéria, ainda que faça a oxidação, é melhor de ser visualizada nesse meio do que nos outros, ok? Então, a cor inicial do meio é essa que vocês estão vendo aqui nesses dois primeiros tubos. E uma característica também desse teste, antes de eu explicar os resultados aqui, é que a gente chama de teste, você pode ver normalmente nos protocolos OF, que é a oxidação-fermentação do carboidrato. Oxidação, se a bactéria fizer apenas oxidação do carboidrato, ela vai crescer apenas no tubo que não tem esse óleo aqui na superfície. Então, na realidade, a gente coloca dois tubos no teste. Um com o meio de cultura somente, e o outro, além do meio de cultura, na superfície você coloca pode ser uma parafina derretida, ou pode ser um óleo mineral também, tá? Que é para vedar a entrada de oxigênio, certo? E aí você semeia o micro-organismo nos dois. Depois de 24 horas, você vai observar o crescimento, tá? Então aqui, por exemplo, nessa primeira dupla aqui de tubos, você tem aqui um micro-organismo que ele faz fermentação, tá? Então você sabe que ele fermenta porque no tubo que não tinha oxigênio, ele conseguiu utilizar a glicose que estava no meio, e ele fermentou essa glicose produzindo ácidos, e aí o meio mudou de cor, de verde para amarelo. Se eu não me engano, é o azul de bromotimol, que é usado como indicador de pH aqui, ok? E aí ele mudou o meio de cor, porque aconteceu a produção de ácido, tá? Tanto no tubo que estava com o óleo, quanto no tubo que estava sem o óleo. Já nesse par aqui da Pseudomonas, que é uma não fermentadora, o que você tem? No tubo que está vedado, ou seja, que não tem a entrada do oxigênio, a glicose ela não é utilizada. Não tem como a bactéria usar essa glicose, porque ela precisa de oxigênio para poder fazer essa degradação, essa oxidação, ok?
Já no segundo tubo, a glicose ela é utilizada, mas você percebe que só ficou amarelo na região mais superior do tubo, porque é a região que está mais próxima, onde tem mais oxigênio, certo? Então a bactéria funciona melhor somente onde tem uma concentração melhor de oxigênio. Logo, ela ela é capaz de usar a glicose, sim, no entanto, somente pela via oxidativa, tá? E esse último aqui é o resultado de uma bactéria que não faz nem oxidação nem fermentação, ok? Nessas condições apresentadas no teste. Em seguida, nós temos novamente o teste da motilidade, que nesse caso eu já tinha apresentado na parte 1, mas utilizando apenas o meio sim. Existe um outro meio, que é o meio BC Motility, que também pode ser utilizado. E dependente do meio que você use, você tem que saber semear o micro-organismo ali, tá? Se for no caso o sim, apenas na parte uma porção apenas inicial do meio de cultura, porque lembra, ela é uma bactéria aeróbia, ela precisa de oxigênio. Então, não adianta você furar até o fundo do tubo, porque vai ficar difícil para ela crescer, tá? No meio BC Motility, você pode semear até 3/4 do tubo, ok? Aqui, o resultado de ter estruturas de locomoção ou não vai ser visualizada pela turvação do meio, tá? Como eu falei anteriormente. Aqui, deixa eu só ampliar. Você percebe que a bactéria, onde você picou, ela cresceu e tá tudo turvo aqui ao redor, tá? Então, isso mostra que a bactéria tem estrutura de locomoção e ela sai do local onde você a deixou e vai explorar outros ali, se alimentar do que tem disponível para ela. Deste outro lado aqui, ela indica uma bactéria que não tem motilidade, porque dá para verificar aqui que o crescimento ficou apenas no local onde foi feita a picada com a alça, certo? Então, é um teste que pode ser visualizado dessa forma. Algumas bactérias não fermentadoras, elas são capazes de produzir alguns pigmentos, tá? Normalmente pigmentos esverdeados, tá? Nesse caso aqui, é uma forma a mais de você, é uma informação a mais que você pode ter para ajudar na identificação daquele não fermentador. Obviamente que nem todos produzem pigmento, mas quando produz já é um diferencial na hora de identificar. Então aqui você tem dois exemplos, uma da Shewanella, que está nessa primeira placa com um pigmento mais para o tom rosa aqui, clarinho, e desse lado a Pseudomonas com tons esverdeados. Então você consegue ver a produção desse pigmento, não precisa de meios muito especiais para isso, basta um HTSA que você consegue observar essa produção de pigmento com 24 horas de crescimento dessas bactérias, tá? Essa hidrólise da ureia eu também apresentei na parte 1, tá? O mecanismo é o mesmo, é para verificar se aquela bactéria produz a enzima urease, se ela é capaz de hidrolisar a ureia e a partir dessa hidrólise vai haver uma alcalinização do meio, por esse modo vai haver mudança de cor, ok? Então, nesse primeiro tubo aqui, o tubo A é o controle, aquele sem ser semeado. No tubo B, como houve a hidrólise da ureia, a amônia foi liberada, isso alcalinizou o meio e, portanto, ele mudou de cor, ficou completamente rosa, que é também visualizado no tubo C, diferente do negativo, da urease negativa do tubo D. Algumas outras provas complementares podem ser feitas dependendo de quais os resultados que você já teve nas etapas anteriores, tá? Então, uma outra situação em que você pode avaliar esse quesito bioquímico dessa bactéria é verificar se ela é capaz de reduzir o nitrato, que tem essa fórmula aqui, a nitrito, como eu sinalizei aqui, certo? Então, essas nitrato redutases, nem todas as bactérias produzem, tá? E muito menos os não fermentadores, não são todos que produzem essas nitrato redutases. Então, por meio desse teste, é um teste relativamente simples que você faz com caldo nitrato. O ideal é que você faça em duplicata, ok? Você semeia a bactéria nesse caldo e aí você visualiza no dia seguinte. O que vai acontecer? Quando você adicionar no primeiro tubo um reativo, que a gente chama de reativo de Gris, se houver ali nitrito nesse caldo,
quer dizer que essa bactéria de fato consegue transformar o nitrato a nitrito, porque ela tem a nitrato redutase. E aí ela vai ficar com esse aspecto aqui, como mostra na primeira imagem. Mas algumas bactérias acabam que fazem o processo muito rápido e o nitrito rapidamente é transformado em nitrogênio livre. Então você precisa fazer uma outra prova para verificar se de fato ela fez essa transformação ou se ela realmente não tem essa enzima. Então aquele segundo tubo que eu falei vai ser adicionado o zinco em pó. Tá? O que vai acontecer? O zinco ele vai reagir com o nitrato caso ele esteja ainda presente naquele caldo. Se ele estiver presente, o caldo vai mudar de cor, indicando que se o nitrato ainda está ali, é porque essa bactéria não tem uma nitrato redutase e não transformou em nitrito, ok? Se por acaso, mesmo adicionando o pó de zinco, não houver mudança na cor, é porque houve a mudança de nitrato, né? A redução de nitrato para nitrito, tá? Então é uma possibilidade também, mais um teste a ser adicionado. Uma outra possibilidade é verificar se a bactéria faz o que a gente chama de desnitrificação. O que é isso, Luana? É para saber se a bactéria consegue, através do nitrato ou do nitrito, produzir o nitrogênio gasoso, tá? Então, você vai precisar ali de um tubo com o caldo e dentro desse tubo você vai adicionar um outro tubo que a gente chama de tubo de Durham investido, que é esse aqui, ó. Tá vendo essa estrutura aqui dentro? Ele é um tubinho bem pequeno, bem fino, chamado de tubo de Durham, mas você não vai colocar ele com a parte aberta para cima não, você vai incliná-lo, certo? Deixar ele invertido mesmo e ter cuidado para não gerar nenhum tipo de bolha nele na hora que você for preparar o seu milho. Por quê? Porque a presença de bolha dentro do tubo, após você semear a bactéria e esperar o crescimento, indica que houve de fato uma desnitrificação. E esse gás de nitrogênio que foi produzido, ele vai ficar armazenado nesse tubo de Durham. É por isso que quando você estiver preparando, tem que ter todo o cuidado para não deixar, antes do teste, se criar essa bolha, porque senão vai dar um falso positivo, ok? De todo modo, aqui, nas duas imagens, você tem ali um resultado da desnitrificação produzida ali, realizada por essas bactérias. O indol, já falei anteriormente que ele é um produto do metabolismo do triptofano. Então, se você quer saber se essa bactéria produz indol, é necessário ter triptofano incorporado no meio. O meio, sim, já é um meio que tem esse tipo de substância, então ele pode ser usado para verificar a produção do indol. E utilizando o reagente correto, você consegue ver na parte superior do tubo uma mudança de cor quando esse indol foi produzido através do metabolismo do triptofano, tá? Descarboxilação de aminoácidos nós também vimos, ou seja, algumas bactérias vão ter enzimas chamadas de descarboxilases. Eu até coloquei de novo aqui a estrutura básica de um aminoácido para você não ficar voando quando eu falar de descarboxilação, tá? Então o aminoácido ele tem 4 ligantes, né? Temos o hidrogênio, o grupo R, que é o que vai caracterizar cada um dos aminoácidos, um grupo amino e o grupo carboxila. Nesse caso, as descarboxilases elas vão remover, né? E no final vão produzir e liberar CO2, tá bom? Esse processo todo vai gerar, vai alcalinizar o meio e ele vai mudar de cor, certo? Então a descarboxilação seria essa retirada desse grupo carboxila, resultando na liberação de CO2, alcalinização do meio e, portanto, na mudança de cor. Aqui, como vocês podem ver, é sempre bom ter o tubo controle para você ter esse parâmetro, porque as cores, dependendo de quem vai observar, pode achar que é tudo a mesma coisa, tá? Mas tem uma ligeira diferença entre as duas cores, ok? Lembrando que, nesse caso, você tem que esperar até 72 horas para liberar o resultado, porque, como eu falei logo no começo, os não fermentadores, às vezes, eles são um pouquinho lentos em relação ao seu crescimento. Então, você não pode parar um teste como esse com 24 horas e achar que não houve mudança. Tem que esperar até 72 horas, se ele não positivar antes. Para fechar aqui
o último teste, que é a hidrólise da esculina. Então, você tem um meio, tá? O H esculina, mas nesse caso é sem bile. Diferencia um pouco daquele que a gente usa lá na identificação dos enterococos, certo? Você semeia a bactéria nesse meio, como mostra aqui nessa primeira imagem. Lembrando que é um tubo, né? Tem que ser, o meio tem que ser solidificado, inclinado. E aí, o que você vai ver como resultado positivo, tá? Essa esculina, ela vai ser transformada em esculetina e ela vai reagir com os íons de ferro presente nesse meio. Se você ficar um pouco de dúvida se positivou ou não, eu acho bem difícil, porque dá para ver claramente aqui a diferença de cor. Você pode utilizar uma lâmpada de Wood, que é uma lâmpada que vai emitir fluorescência, vai emitir uma luz e o meio de cultura vai ficar fluorescente diante dessa lâmpada, tá? Nesse caso, aqui do lado, você tem o meio sem ser semeado. Nesse outro lado, como houve a reação, ou seja, como a esculina foi transformada em esculetina, ou seja, ela foi hidrolisada, a parte onde houve essa hidrólise não vai ficar fluorescente, tá? Essa fluorescência vai desaparecer. Portanto, você consegue ver, né, confirmar por essa ausência de fluorescência onde houve o crescimento da bactéria, que ela é capaz de hidrolisar a esculina, certo? Então, em relação aos bacilos gram-negativos não fermentadores, boa parte dos testes eu já tinha mostrado quando eu apresentei a identificação das enterobactérias, tá? Mas outros são realmente diferenciados. Não são testes tão fáceis de você ver completos no mercado para serem adquiridos, mas podem ser feitos e, digamos assim, produzidos no próprio laboratório, com os reagentes adequados, ok? Vamos agora para a parte 3 para falar do último grupo dentro das bactérias gram-negativas. Até lá!